Aleluia, louvado seja Deus. Casa de oração é esta, casa de louvor, de adoração. Aleluia, louvado seja o Senhor pela sua vida, porque você está aqui, está vivo. E Deus, aprove a Deus nos trazer aqui nesta manhã, para nós adorar Ele, para nós render um culto de adoração ao Senhor. Aleluia, a presença de Deus é tremenda neste lugar. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui presente, louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, sem muita demora. Vamos abrir a palavra de Deus, que está em João capítulo 10, versículo 1 até o versículo 18. Glória a Deus. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa de adorá-lo. Adore Ele em espírito e verdade. João, o evangelista João, segundo escreveu o evangelista João, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, aleluia. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né? Os irmãos podem se assentar, um texto maravilhoso, um texto excelente. Aleluia. Jesus, nesse texto, ele vem dizendo que ele é o bom pastor. E ele fala dos ladrões e salteadores. Ele fala também dos mercenários. Ele falando nesse texto, nós precisamos observar o contexto. O que aconteceu no contexto desse texto? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença. E os seus discípulos, vendo aquele cego, eles olham para ele e dizem: mas Senhor, quem foi que pecou? Os pais ou ele? Essa era a religião antiga, que onde tivesse alguém que estivesse enfermo, alguém pecou para que ele estivesse enfermo. Nós vimos no livro de Jó que os seus amigos também fizeram isso. Essa era a religião antiga. Aí Jesus, ensinando a eles, disse: ninguém pecou. Aleluia. Essa enfermidade, aleluia, é para que as obras de Deus se manifestem na vida dele.
Muitas vezes estamos enfermos e achamos e questionamos a Deus, mas às vezes essa enfermidade não é para a morte, é para que as obras de Deus se manifestem na nossa vida. E aí Jesus, questionado pelos discípulos, e vem os fariseus, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, questionando o homem. Mas porque aquele dia era um sábado, e nada se fazia no sábado de acordo com a cultura judaica. Até hoje é assim, eles não fazem nada no sábado. E Jesus trouxe a ideia de que no sábado nós podemos sim fazer alguma coisa, fazer o bem. Porque Jesus era o bom pastor, Jesus é o bom pastor, Ele sempre será o nosso pastor, o pastor das ovelhas. E aí o Senhor, nesse texto, Ele nos compara com ovelhas. E aí eu trouxe algumas características da ovelha, e nós somos ovelha, porque aquele que não é ovelha, o crente que não é ovelha, ele não é participante do aprisco do Senhor, ele não está debaixo das mãos do bom pastor. E ele se considera, Jesus, o bom pastor, e ele nos chama a todos de ovelhas. Aí eu trouxe algumas características de ovelha. Olha, a ovelha ela não tem defesa. Ela não sabe lutar com suas próprias mãos, ela precisa do pastor. Ela precisa do pastor. Ela é vulnerável, ela não tem habilidade de luta. Nós vimos no caso de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E em determinado tempo veio um leão. O que é que ele fez? Defendeu as ovelhas com a sua própria vida. E depois veio um urso, e o que é que ele fez? Defendeu as ovelhas. É assim que o pastor faz. É essa a habilidade do pastor, não da ovelha. Então fique tranquilo, você é frágil. Você necessita de Jesus, aleluia. Aleluia, eu necessito de Jesus, nós necessitamos de Jesus. Porque nós somos vulneráveis. Outra coisa, a ovelha é um animal ingênuo. Segue qualquer coisa. Vamos para lá, vamos para cá, vamos. Mas a ovelha que tem pastor não segue a qualquer um. O Jesus é bem enfático nesse texto. As ovelhas ouvem só a minha voz. Elas me conhecem, elas conhecem a minha voz. Então nós vimos que as ovelhas elas são ingênuas, elas não sabem discernir a erva boa da erva mal, da erva venenosa. E ela tem dificuldade de visão também. E ela tem dificuldade de audição também. Ela ouve mesmo a voz do seu pastor, mas a voz de outros a ovelha não ouve. E ela não segue outros, muito pelo contrário. Jesus diz no texto que ela foge deles. Quando ela está no aprisco e que ela não ouve a voz do seu pastor, chamando ela pelo nome, ela fica nervosa, ela fica atônita, ela fica desorientada. Por quê? Porque ela precisa de Jesus. Aleluia, você precisa de Jesus. Não só um dia, não só um ano, não, todo o tempo. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E mais, a ovelha, no dia da sua morte, olha só o que acontece. Quando ela está velhinha, no dia da sua morte, ela fica quietinha. Não incomoda ninguém, não reclama, viveu uma vida e não incomoda ninguém. Ela fica quietinha, ela não come, ela não foge, ela fica quieta, sem reação, esperando a hora do seu sacrifício. Aleluia. É assim a vida do crente. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus a qualquer momento. Quietinhos, calados, glorificando e adorando o nome do Senhor que vive para todo sempre. Nós ficamos quietos, igual a ovelha. A ovelha é muito medrosa, ela é muito medrosa, tem medo de avião, tem medo de voar alto. Eu tenho medo de voar alto. Quando ele levanta voo, a perna treme e a gente acha que o avião vai cair. É assim a vida da ovelha. Então a ovelha é muito medrosa, ela não sabe sentir, ela não sabe ficar sem o pastor, ela entra em pânico sem o pastor, e é assim que tem que ser a nossa vida, amado. Nós temos que entrar em pânico quando nós sentimos que, talvez a gente pense que Jesus não está ali, mas Jesus não está aqui, porque eu estou passando tantas necessidades, tantas coisas ruins. Talvez Jesus não esteja aqui. Eu vim para te dizer nesta manhã, Ele está do teu lado. A Bíblia diz que Ele passeia no meio da igreja, aleluia. A Bíblia diz que Ele está no meio dos castiçais, passeando, contemplando a tua e a minha necessidade. Ele está aqui hoje, contemplando você, contemplando a sua luta, lutando. Jesus vai na frente. A Bíblia diz que o pastor, ele vai na frente, não é atrás. Ele vai na frente fazendo o quê, amados? Destruindo as barreiras, derrubando as correntes, caindo por terra aquilo que vai te impedir de chegar no céu. Aleluia. Oh, aleluia.
O pastor da ovelha não vai atrás, empurrando a ovelha, não, ele vai na frente. E ele vai falando cada nome. E a ovelha vai seguindo ele. Acabei de ver um vídeo ontem à noite que o pastor, muita gente chega no aprisco e chama, ei, ei, para as ovelhas, elas não atendem. Quando o pastor chegou e começou a chamar pelo nome, vem, vem, elas começaram a vir. E é bem assim que acontece, ele chama você pelo nome, ele te conhece por dentro e por fora, ele sabe o seu CPF, ele sabe o número da sua carteira de motorista, ele te conhece, ele conhece a tua casa, ele sabe onde você mora, aleluia. É assim a vida da ovelha com o seu pastor, é assim a nossa vida com Jesus, uma vida de comunhão. E tem mais, a ovelha é um animal muito sensível, até os insetos podem levá-las à morte. E aí, todos os dias, irmão Edson, o pastor entra no aprisco e unge com óleo cada uma das ovelhas, aleluia. Para que os insetos não cheguem para minar a ovelha, ela morre. E o Senhor Jesus está aqui nesta manhã derramando o seu Espírito sobre as nossas vidas. Você pode adorar a Deus. Nesta manhã o Senhor Jesus está aqui derramando o seu óleo santo sobre as suas ovelhas para que nenhum inseto venha nos molestar. E tem mais, à noite as ovelhas costumam brincar. Não sabia disso não. Elas costumam brincar e dar de cabeça contra cabeça. E aí sabe o que é que acontece? Umas viram e não conseguem desvirar. E aí o pastor tem que andar de madrugada, aleluia, levantando as suas ovelhas que estão caídas. Aí o pastor amoroso, bom pastor, porque tem os maus pastores, mas o bom pastor que é Jesus Cristo, aí à noite, na madrugada, ele vê, ele sabe a necessidade, e ele vem desvirando as ovelhas, ele vem levantando você que está fraco, você que está caído, ele vem passeando, não se preocupe, à noite o Senhor Jesus está cuidando do seu sono, aleluia, glória a Deus. Tem tantas coisas que a ovelha padece e que só o pastor para cuidar dela. A ovelha é um animal obediente. Ela é obediente, respeitosa. Alguns estudiosos dizem que quando ela está se alimentando dentro do aprisco, que o pastor vai lá e põe a comida para ela se alimentar, e se faltar, irmão Edson, comida para uma das ovelhas, ela não come do próximo dela. Ela não ataca o seu próximo para comer a comida. Ela morre de fome, mas ela fica ali esperando pelo pastor, pelo alimento. E é o que nós viemos fazer nesta manhã, irmãos. Nós viemos aqui porque o pastor, o bom pastor está aqui para nos alimentar com a sua palavra. Aleluia! Oh, aleluia! O bom pastor está presente nesse santuário. Aleluia! Nesta casa de oração. Aleluia! Irmãos, o texto sagrado, o texto bíblico, nós temos que, muitas vezes, ou quase todas as vezes que lemos o texto, nós temos que perguntar ao texto, fazer perguntas ao texto. E eu fiz uma pergunta aqui, a primeira delas, quem é Jesus? Esse que se diz o bom pastor. E a Bíblia respondeu para mim, Jesus é a figura central do universo. Ele é a figura de todo o universo, porque ele criou todo o universo. Jesus é a figura central da terra, porque a Bíblia diz que ele se assenta e a terra é os cabelos de seus pés. Aleluia. Jesus é a figura central do tempo, ele dividiu entre antes e depois dele. Aleluia. Ele é a figura central do templo. Jesus é a figura central da eternidade, porque ele já era antes da fundação do mundo. Aleluia. Jesus é o unigênito do Pai. Isso tudo eu perguntei para a Bíblia. E a Bíblia responde quem é Jesus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o príncipe da paz. Ele é a estrela, aleluia, a estrela da manhã. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta das ovelhas, que ele diz nesse texto. E todo aquele que entrar por ele tem a vida eterna, tem alimento, tem pastagem, aleluia. Glória a Deus. Jesus é a porta das ovelhas, onde nós entramos para receber pastagem e alimento. Ele é o personagem central da Bíblia, todos os livros, todos os textos bíblicos. Ele é o tema central da palavra de Deus. Jesus era antes e depois será também. Ele é agora, aleluia. Ele é o personagem central da Bíblia, do mundo, do céu, da história, da igreja. Aleluia. Ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele é o álfega,
o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim, o Pai da eternidade, ele é a videira verdadeira em João 15, ele é Deus. Aleluia, ele diz aqui nesse texto que ele e o Pai são um, ele é Deus, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus aqui nesse texto, ele fala de 4 figuras. Ele fala do pastor, ele fala da ovelha, ele fala do ladrão e ele fala também do mercenário, que é uma figura diferente do ladrão. Ele intitula os fariseus e os mestres como ladrões e salteadores. Eles são ladrões e salteadores, porque no contexto desse texto, eles expulsam aquele cego, que era cego, que Jesus curou, eles expulsam do templo. Eles não querem saber de pessoas como aquela no templo, eles querem saber de ovelhas que dê lucro para eles. Então Jesus chama eles de ladrões e salteadores. Aquele que quer só a ovelha, só a lã da ovelha, não quer saber da ovelha. Ele quer a gordura da ovelha, porque a ovelha, irmão Edson, ela dá lã constantemente. Então eles queriam saber do dinheiro da ovelha, é da lã da ovelha, do que ia render para eles uma ovelha. Então eles expulsam aquele moço do santuário, da casa de adoração que eles diziam que era, né, do aprisco deles. São falsos pastores. São ladrões e salteadores, aqueles que querem ver o mal da ovelha, mas querem sugar tudo que a ovelha tem. Aleluia. Jesus, então, ele fala do bom pastor, ele fala do pastor, como Davi, que eu falei anteriormente, como Abraão era pastor de ovelha, Isaac era pastor de ovelha, Jacó era pastor de ovelha. E ele fala também do aprisco. Quero abrir um parênteses aqui e falar sobre o aprisco. Existia 2, e ainda existe até hoje, 2 apriscos no Oriente Médio. Um aprisco grande, onde todas as ovelhas ficavam, e um aprisco pequeno, que era o aprisco que ele chamava o aprisco de verão, que era cada pastor tinha o seu. E isso era no deserto. Eu não sei se vocês lembram do texto de Lucas 15, que fala da ovelha perdida, quando o escritor diz que o pastor deixa as ovelhas no deserto, ele não deixou a Deus dará. Ele não deixou lá por deixar as ovelhas, né? Ele deixou dentro do aprisco de verão. Ou melhor, de inverno, que todas as ovelhas ficavam juntas, porque vinha muito frio e elas ficavam todas uma grudadinha nas outras para não passar muito frio. E existia 2 apriscos. O primeiro era o aprisco grande que ficava, não sei se você já ouviu falar que um certo homem estava cuidando de um aprisco, era porteiro do aprisco. E chegou um pastor e botou as ovelhas dele dentro. Chegou outro pastor e botou as ovelhas dele dentro do aprisco. E chegou o terceiro e botou. E ele viu as ovelhas se misturarem todas entre si naquele grande aprisco. Era o aprisco de inverno, onde elas ficavam para passar a noite, e tinha um porteiro. E aí, no outro dia de manhã, ele disse, e agora, o que os pastores vão fazer? E eles chamavam cada uma pelo seu nome, e elas vinham vindo, essa é minha. Essa eu conheço, eu sou desse pastor aí, essa voz, aleluia, essa voz aí eu conheço, esse é o meu pastor, esse é o Senhor dos senhores, essa voz eu conheço e eu vou segui-lo. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui, seguindo o nosso pastor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, aleluia, glória a Deus. Esse texto aplica diretamente, Jesus aplica direto na nossa vida. Ele fala de nós aqui, não sei se vocês notaram, no versículo que ele fala de nós, tem algumas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, que eu ainda vou juntá-las. Jesus está falando de mim e de você. Jesus está falando de nós, das ovelhas que ainda iam fazer parte desse aprisco. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, fique tranquilo, se você é uma ovelha de Cristo e é participante do aprisco do Senhor Jesus, você está guardado. O porteiro jamais, nesse aprisco grande tem um porteiro, e ele jamais, o Senhor Jesus que falou que o porteiro não abre a porta se não for o pastor das ovelhas. Aleluia, ele não abre a porta, ele só abre para o pastor das ovelhas. Está falando de Deus que só abre para Jesus a porta, para ele entrar com as suas ovelhas. E diz mais, o Senhor Jesus diz mais, é muito rico esse texto. Ele diz mais, aleluia, que todas estas ovelhas foi meu pai que me deu de presente. Ah, maravilha. Oh, texto maravilhoso. Foi o meu pai que me deu elas de presente. Você é um presente de Deus para o seu filho.
Aleluia, oh glória. Levante a sua mão e adore ao Senhor, irmão, nesta manhã. A glória de Deus, o óleo santo do Senhor está sobre você, sobre a sua cabeça, está ungindo a sua vida neste dia. Aleluia, nesta manhã maravilhosa, aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Bem breve agora, nós vamos adentrar em alguns textos aqui da palavra de Deus. No versículo 1, Jesus demonstra qual é a diferença entre o pastor das ovelhas e o ladrão. No versículo 1. No versículo 3 e 4, ele nos dá a dica de como conhecer o pastor das ovelhas. Como você conhece? Ele entra pela porta. Ele não entra por trás. Ele entra pela porta da frente. Esse é o pastor das ovelhas. E o porteiro o conhece e o deixa entrar. Aleluia. Como conhecer o pastor? As ovelhas, que somos nós, ouvimos a voz dele. Não ouvimos outras vozes. Não, nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. Como conhecer o pastor? O pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelos nomes. Cada um de nós o Senhor chama pelo nome. Aleluia. A Bíblia diz que ele, lá em Isaías, que ele chama as estrelas pelo nome. E a cada um de nós ele chama pelo nome. Mais uma aqui, como conhecer o pastor? O pastor conhece as suas ovelhas e chama pelo nome. O pastor vai na frente das ovelhas. Se você ouvir um pastor que vai atrás das ovelhas, esse não é o pastor das ovelhas. Ele vai na frente. Ele vai tirando os impedimentos, ele vai mostrando o caminho que você deve seguir. Ele vai na frente para quebrar as cadeias, para tirar aquilo que não agrada a ele. Ele vai na frente das ovelhas. No versículo 5, os que são ovelhas de verdade não seguem estranhos. Eles não seguem estranhos, mas só o seu pastor, porque não conhece a voz de estranhos. Muito pelo contrário. De estranhos, a ovelha do Senhor Jesus foge. E fuja de estranhos. Não siga estranhos, não siga qualquer nuvem de tempestades aí, a qualquer nuvem de doutrinas, de falácias que não é a palavra de Deus. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. E é esta palavra que é eficaz, é esta palavra que nos alimenta. Aleluia. No versículo 7, 8 e 9, Jesus se intitula a porta. Aí nós já falamos do aprisco pequeno, onde fica o pastor das ovelhas na porta do aprisco, e a ovelha tem que passar por ele. Ele é a porta. Aleluia. Aí no versículo 7 ele diz, baseado no curral pequeno, no aprisco pequeno de verão, o pastor era a própria porta das ovelhas. Ele mesmo ficava ali cuidando das suas ovelhas, não precisava de porteiro. Ele é a porta das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Versículo 8 diz que, se dirigindo aos que se diziam pastores, mas não eram, Jesus os chama de ladrões e salteadores, que só querem ver lucro. E nós contemplamos nos dias de hoje, por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz e se renova a cada dia. Quem disser que a palavra de Deus precisa ser renovada, precisa disso e daquilo, é mentiroso. A palavra de Deus, ela por si se renova. Jesus está falando de nós hoje, atualmente. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Versículo 9 diz que Jesus reitera que ele é a porta. Ele faz questão de dizer, olha, eu sou a porta, entre por mim. Irmão, se tiver alguém que ainda não entrou por essa porta nesta manhã aqui, entre hoje. Entre por esta porta sem medo de ser feliz. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, Jesus deixa claro que as intenções do ladrão. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Ele está à estreita. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, ungindo como um leão, como se fosse um leão, mas não é. Leão da tribo de Judá é Jesus, mas ele está ali esperando uma falha, uma abertura. Aleluia. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. No versículo 11, 12, 13 e 14, Jesus se declara de novo bom pastor, porque existiam os maus pastores. Ele morre pelas ovelhas, ele dá vida pelas ovelhas. Aqui nós vamos falar da crucificação do Senhor Jesus.
Ele morreu para dar a vida. E alguns dizem, os judeus mataram ele. Não. Os soldados romanos mataram ele. Não. Pilatos matou ele. Não. Não. Ninguém o matou. Ele deu a sua vida pela minha, pela sua. Uma morte vicária, substituta. Nós pregamos aqui, o pastor prega, os irmãos pregam aqui que Jesus morreu uma morte vicária. Uma morte que era você que era para morrer, era eu que era para morrer. Ele se deu a vida, aleluia. E ele diz assim, ó, por isso que o Pai me ama, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O pastor tem que dar a vida pelas suas ovelhas, nem que para isso custe a sua. Ele tem que se postar da forma necessária para que a ovelha não passe por aquilo que ele deve passar. E Jesus passou por nós. Ele deu a vida por nós. Aleluia. E aí Jesus fala do mercenário, que não é o ladrão. Muitos confundem o mercenário com o ladrão. Não, o mercenário, ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. O mercenário veio para trabalhar. Ele é um serviçal, ele é um empregado contratado. Os pastores contratavam ele para ficar lá na frente do trabalho. Mas ele não é o pastor das ovelhas. O mercenário, ele não tem compromisso comigo e com você. O mercenário trabalha por dinheiro. E quando vem, o Senhor Jesus ainda disse, o mercenário, ele não tem compromisso, irmão Edson. Ele não tem compromisso com o trabalho da igreja, ele não tem compromisso com a igreja, muito menos com as ovelhas, com os irmãos. Ele vem, faz o seu trabalho e vai embora. Ele vem, faz o seu trabalho e vai embora. E pega o dinheiro dele, leva e vai embora. Aleluia. Você está entendendo? O que é que Deus está falando conosco nesta manhã? Aleluia. O mercenário, ele é um funcionário. Mas quando vem o perigo, ele foge. Quando vem o lobo, ele foge. Não quer saber das ovelhas. E aí deixa as ovelhas dispersas. Quantas coisas dessas nós temos visto por aí. Pastores que se dizem pastores, mas são mercenários. Que na hora do bem bom eles estão na igreja com as ovelhas. Deus está falando. Mas na hora que chega o perigo, eles vão embora e as ovelhas ficam dispersas por todos os lugares. Mas nós temos o bom pastor, que é Jesus, que recolhe as ovelhas e coloca no aprisco dele, que dá aquele abraço maravilhoso. Já sentiu o abraço do Espírito Santo? Já sentiu numa manhã chorosa, que você acorda triste, chorando, quase entrando em depressão, e que daí você dobra os joelhos e o Espírito Santo te abraça, que é aquele abraço afegante. Tu és minha, aleluia, tu és minha ovelha, não te preocupes, tu és minha, aleluia, glória a Deus. Está gostoso o ambiente, irmãos, estamos acabando, mas está muito gostoso esse ambiente espiritual. Se você ainda não sentiu, sinta o ambiente espiritual nesse lugar. Esse lugar é uma casa de oração, foi consagrada a Deus como casa de oração, aleluia, glória a Deus. E o ambiente está propício para adoração. Oh, eu ouço línguas estranhas, aleluia. Eu ouço o Espírito Santo transformando vidas neste santuário, porque este é o santuário do Senhor. Esta é a casa que nós escolhemos para vir adorar e cultuar ao Senhor. E você está aqui cultuando ao Deus Todo-Poderoso, o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. E canta. Oh, Espírito Santo de Deus, abraça, Senhor, as tuas ovelhas nesta manhã. Oh, Espírito Santo, pela tua misericórdia, não porque somos bons, porque só bom é só o Senhor, mas pela tua misericórdia, abraça, Senhor, as famílias nesta manhã, abraça os teus servos, as tuas ovelhas, cuida, unge com teu óleo, guarda, Senhor, a cada um debaixo das tuas mãos poderosas, aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Irmão, se você é batizado com o Espírito Santo, dê liberdade. Se você ouviu a voz do Espírito Santo nesta manhã, chore, derrame lágrimas aos pés de Cristo. Aleluia. O ambiente está maravilhoso. O Espírito Santo está trabalhando nas vidas nesta manhã, de dentro para fora.
Aleluia. Talvez você com seus olhos abertos não veja isto, mas feche os teus olhos e sinta a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Sinta Ele trabalhando enquanto você adora, enquanto levanta as tuas mãos para o céu e dá glória a Deus, Ele continua trabalhando. O próprio Jesus disse: eu e o meu Pai sempre trabalhamos, continuamos a trabalhar pelas nossas ovelhas, pela obra de Deus. Aleluia. Vamos nos levantar, vamos nos pôr de pé, vamos terminar. Aleluia. A aplicação desse texto para as nossas vidas é tremenda, irmãos. Quando você tiver uma oportunidade, leia esse texto, releia, aleluia, estude esse texto, entre no contexto, entre nas entrelinhas e vê o que é que Deus quer falar contigo, que talvez o Espírito Santo, num dia que você estiver sozinha na sua casa, fale melhor ao teu coração. Glória a Deus. Concluindo, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, apresenta o Senhor como Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado. João 1:1 fala que Ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ainda habita entre nós o Deus vivo. Aleluia. Ele ressuscitou dentre os mortos e habita entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não creram nele, não o aceitaram. João 1:11. E aí Jesus explica nos versículos 26, 27, 28 e 29, eu vou ler aqui 26, Jesus dizendo para os escribas e fariseus: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu as minhas ovelhas é maior do que eu, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Proclame. Jesus é Deus. Proclame, louve, adore a esse Deus maravilhoso. Grite bem alto nesta manhã: Jesus é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele e o Pai são um. Aleluia. Ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Deus maravilhoso. Abençoe a tua igreja nesta manhã. Oh Deus, unja a tua igreja com óleo, Senhor, nesta manhã. Derrame, Senhor, a tua unção, o teu querer, Senhor, que se faça na vida de cada um. Aleluia. Adore, adore, adore. Estamos terminando o culto. Estamos terminando o culto. Adore. Aleluia. Oh Jesus, Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. A minha alma se alegra. Muito, 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 muito. A minha alma se alegra muito. Louve, adore. Oh glória. Senhor, eu ministro a bênção na vida do Teu povo, na vida das Tuas ovelhas. Ministro a bênção, Senhor. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Aleluia. Oh, gozo maravilhoso. O céu desceu. O céu desceu. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão. Levante sua mão. Toda a igreja, levante sua mão e adore. Toda a igreja. Aleluia. Oh, amor maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Teos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.
Levante a sua mão para o céu e adore ao Rei. Nosso pastor, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Braços para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra ver. Oh, glória a Deus. Não posso comprá-lo, nem Meu Deus. merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando esse primeiro culto nesta manhã. Eu senti a presença de Deus. Oh, aleluia. O Senhor falou comigo nesta manhã. Com certeza falou com você também. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero louvar a Deus. Bom, Carlos completou aniversário ontem, né? O Edelto também fez aniversário. Esse culto está sendo oferecido em ações de graça pela vida do Edelto. E hoje é o pai do Carlos também que está fazendo aniversário, né? Está ficando mais novo. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar. Hã? Jonathan também, né? Ficou mais novinho também, né, Jonathan? Glória a Deus. Jonathan é um filho da casa, né, irmãos? Jonathan, meu Deus, Deus abençoe esse jovem. Cada dia mais que o Senhor possa guardá-lo, né? Guardar a cada um de nós que estamos aqui. Estou feliz em ver também o meu grande amigo ali, ó, lá da nossa cidade de Resplendor. Você é sempre bem-vindo aqui, né? Apresenta quem está contigo aí. Adriana? Seja bem-vinda, viu? Bem-vindos. Para nós é um prazer tê-los aqui. Também a nossa... Tem alguém aqui com a nossa irmã, né? Yara? Maiara. Maiara é a primeira vez? Não, já veio a segunda vez. Terceira? Uau, glória a Deus. Eu já vi a Maiara adorando o Senhor ali, glorificando a Deus. Que bênção. Aqui é a casa do Pai. Sinta liberdade mesmo, viu? Total liberdade para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E principalmente numa manhã especial como essa, né? Meu Deus, a presença de Deus aqui é muito grande, irmão. A gente sente no ar. Aleluia. Não sei você, mas eu sinto no ar a presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, está aproximando a nossa oração. Nós temos uma oração todo sábado, antes que antecede a Santa Ceia. Nós estamos aqui orando, viu? Eu quero que você já se projete para nesse dia vir para a oração. Tira um espaço do seu tempo lá nesse sábado. Eu não sei o dia que é do mês, mas é o sábado que antecede a Santa Ceia. Aí você se projeta para você passar pelo menos uma hora aqui durante o dia, no sábado, de joelho dobrado orando ao Senhor. A oração faz a diferença. E Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Quero orar pela vida dos aniversariantes. Dizer que Deus abençoe a cada um. Deus te conceda muitos anos de vida. Que seja na presença dEle. Cada dia mais na presença dEle. Amém? Não sei se tem mais algum aviso. Me ajude aí. E não esquecendo que nas terças-feiras nós temos a nossa escola dominical. Irmãos, nós precisamos de vir para a escola bíblica. Vamos trocar do dominical para a bíblica, né? Venha nas terças-feiras para a escola bíblica. Você precisa de estrutura.
principalmente nesses últimos momentos que estamos vivendo na terra, precisamos de estrutura na palavra de Deus, para você entender o que está acontecendo. Então venham para a casa de Deus para estudar a Bíblia Sagrada. Toda terça-feira nós estamos aqui estudando a Bíblia Sagrada. Amém? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te louvar nesta manhã maravilhosa, pela sua presença marcante neste lugar, pela sua palavra que preencheu todos os recônditos da nossa alma. Que o Senhor possa abençoar a cada servo teu, a cada um, levar para os nossos lares, aos aniversariantes. Nós pedimos que a tua bênção esteja sobre eles, de forma toda especial, na família, guardando que essa data se repita muitas e muitas vezes na sua presença. Meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém.